Um vídeo um pouco pesado, né? Mas que retrata, eu acho que muito do que a gente enfrenta, muito do que a gente vive. Eu não sei você, mas em alguns momentos a gente pode nos ver ali, né? Tendo algumas atitudes ou sofrendo dessa sufocamento que foi retratado. Eu não sei quantos estavam aqui semana passada. Eu sou pastor Mateus. Estive aqui ministrando, né, para os homens na segunda-feira a respeito desse tema, o homem de Deus e a pornografia. E na semana passada, então, a gente pôde compartilhar um pouco dessas lutas. E quando eu falei compartilhar um pouco, né, quem estava aqui sabe, eu compartilhei as minhas lutas, porque aqui, né, além de pastor Mateus, né, há um homem igual a todos nós aqui, né? Então, eu compartilhei também de lutas e desafios, de algumas coisas que a gente enfrenta. E a ideia é que a gente possa passar aqui por esse tema e depois a gente ter o tempo na onde a gente pode ser tratado, curado e liberto. E eu queria então que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 7, para a gente entender um pouco. E enquanto eu vi o vídeo, eu lembrei, Provérbios 7, enquanto eu estava vendo o vídeo, eu lembrei exatamente do que a gente vai ler aqui, do que a palavra de Deus diz, né? Provérbios 7. Quando você lê aqui a mulher imoral, quando a gente vai passar por esse texto, e Provérbios é um livro que sempre dá insights pequenos dos versículos, mas aqui é um grande trecho, eu queria que você tentasse mentalmente substituir aqui por pornografia. A mulher imoral, a sedução, por essa pornografia, por essa coisa ilícita que está tão fácil acesso, e o malefício que ela causa. Então vamos ler lá, Provérbios 7, do versículo 4 em diante, que diz assim: ame a sabedoria como se fosse a sua irmã e faça do discernimento membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, da pornografia, da imoralidade, das palavras sedutoras da promíscua. Enquanto estava à janela da minha casa, eu olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha ele disse... E aqui eu posso lembrar até da criancinha ali do vídeo, né? Hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri os meus votos, por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre a minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. E ele a acompanhou de imediato como um boi que vai para o matadouro, como o cervo que caiu na armadilha à espera da flecha que atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é caminho para a sepultura, seu quarto é câmara da morte. Amém? Queria orar só mais uma vez. Pai, tua palavra que é viva e eficaz, Pai, se faz real nesse momento, nesse encontro de homens. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, que muitas vezes se endurece, que muitas vezes, ó Pai, se esconde, que muitas vezes, Deus, na calada da noite, como foi falado, Deus, a gente quer, de forma vergonhosa, Pai, nos omitir. Mas, Deus, hoje nós queremos ser libertos, porque há esperança, há salvação, há libertação. E o Senhor quer transformar cada homem aqui, Pai, num representante do Senhor, do sacerdote no lar, na casa, na igreja, no trabalho. E para isso, Deus, nós precisamos da Tua graça, do Teu perdão e da Tua restauração. Faz isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, eu quero passar aqui só para a gente poder depois conversar, mas eu estava abrindo meu coração semana passada e falando das minhas lutas, né, daquilo que eu vivo enquanto homem, das minhas dificuldades, mas também à luz da palavra de Deus, tirando algumas lições. E talvez uma das coisas que a gente não consegue entender ou a gente não leva, né, a sério, é que pornografia, essa imoralidade, ela é destruidora. Ela destrói o nosso pensamento. Eu vou pegar sempre o gancho ali do vídeo, mas você viu que na hora da oração, a cabeça do pessoal estava ali sendo tentada. E a pessoa que está amarrada, está nesse laço do passarinheiro, como foi colocado aqui, dessa promiscuidade, dessa imoralidade, começa a tomar conta do coração do homem. A tal ponto que às vezes o cara vem para cultuar o Senhor, mas assim, às vezes o olhar dele não consegue nem ficar no altar, né? Fica, infelizmente, nos lugares errados. Por quê? Porque a mente está corrompida, o coração está enlaçado e precisa ser liberto. Nós já temos a nossa luta que faz parte do ser humano, mas que é potencializada pela escravidão, quando nós somos escravos desse pecado. A palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que nos domina nos faz escravos. E a gente precisa, hoje, nesse momento, parar, olhar para a nossa vida e levar com seriedade essa área. E a gente começar a tratar isso como algo que a gente precisa realmente ser liberto. Realmente a gente ser livre disso que está prendendo a gente. E ele vai destruindo, se a gente não perceber, é como um boi que vai para o matadouro. Destrói o nosso relacionamento familiar, destrói a nossa autoridade com os nossos filhos, destrói a nossa autoridade para ministrar, destrói o nosso prazer sexual com a nossa esposa, né? E vai destruindo assim a nossa comunidade, e a nossa mente então vai ficando cativa. E eu preciso falar, não, isso aqui é sério. Preciso olhar no espelho, olhar para o meu colega da mesa e falar, olha, eu luto contra isso. É algo que eu preciso que Deus venha me libertar. É algo que tem me enlaçado. A gente viu ali do potencial viciante que existe, e a gente vê que é comparado à pessoa que está viciado no álcool, para ser liberto. É comparado à pessoa que criou dependência, porque ativa áreas no nosso cérebro que não eram para ser ativadas e libera sentimentos, libera, né, sensações que depois a gente não consegue suprir. E aí a gente vai precisando de cada vez mais doses, de cada vez mais frequência, e cada vez coisas mais pesadas. E é por isso que tem 1 bilhão de sites, como foi falado, porque nós precisamos de mais e mais e mais e mais. Queridos, se eu e você, nós não reconhecermos que essa é a nossa luta, a gente não vai vencer. É por isso que a gente precisa levar com seriedade. E o primeiro passo é, eu preciso reconhecer que essa é uma luta que eu travo. Talvez tem pessoas que falam, não, essa não é uma luta. Eu estou vencendo, graças a Deus, tudo bem, mas continue de pé, aquele que está de pé vigie para que não caia. Mas eu acredito que 95% dos homens que estão nesse restaurante lutam contra isso. É algo que está no nosso meio, que está, infelizmente, em grupos do WhatsApp, que infelizmente está a um clique de distância, que infelizmente às vezes está em coisas que nós estamos assistindo e a gente precisa cuidar. Eu comecei cedo como aquele garotinho, com 11 anos, né, a minha vida sexual pela pornografia e masturbação, e ao longo de muitos anos eu me vi preso, me vi sufocado, me vi sem autoridade. E eu precisei um dia olhar e falar assim, eu sou viciado. Precisei sentar na beira da cama, eu lembro que eu sentei e eu falei, eu sou um dependente de pornografia, eu sou um dependente de me masturbar, de me tocar, e eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso ser liberto disso. Então, queridos, esse foi o primeiro ponto de partida. Foi quando eu tive que sentar e encarar Jesus, Deus, e abrir meu coração. E confessar para Ele, falar, Deus, eu luto contra isso. Porque eu falava, não, eu paro quando eu quero. Não é algo tão pesado. Não, todo mundo faz. Então, sempre estava dando desculpas. Mas um dia eu tive que encarar a realidade e reconhecer que é um problema que estava me matando, que estava me prendendo.
E talvez não, né? Essa é a noite que Deus preparou com um monte de homem, gente boa, que luta as mesmas lutas como eu e você lutamos, da gente olhar e falar, olha, o que o pastor falou, o vídeo que passou, o texto, eu sou aquele rapaz ingênuo, que foi seduzido, que foi levado, que se permitiu e hoje se vê como um boi indo para o matadouro, que se vê como um pássaro que foi preso pelo laço, mas eu quero ser liberto. E eu quero te dizer que a libertação, amém? A libertação. Assim como Deus tem me alcançado, tem me ajudado a vencer dia após dia. Então o primeiro passo é reconhecer isso, né? Confessar e entender que o negócio é sério. Que o negócio é sério, que não é brincadeira. Satanás não está brincando, nem conosco, que já, talvez alguns tem idades de todos os tipos aqui, mas também com os nossos filhos. Eu tenho um filho de 7 anos, né? E Satanás não está brincando com ele, eu preciso guardá-lo, eu preciso ensiná-lo, eu preciso ter autoridade para isso. Também, a gente vê que, diante de tudo isso, a gente não pode ser ingênuo. E a gente precisa se cercar, a gente precisa entender que essa luta, a gente não é forte para vencer. Eu e você não temos condição de vencer essa luta sozinho. É isso que a gente precisa entender. A gente cria peça, não, eu consigo, não, eu resisto, não, isso aqui não é nada. E aí eu conheço gente que começa a ver um negocinho, não, eu vou vencer, quando vê, já está lá, né, enfiado, consumindo pornografia, porque achou que ia conseguir. Quando eu entendo que eu preciso de sabedoria, como Provérbios está dizendo, que eu não posso entrar nessa rua onde há essa mulher imoral, onde há essa pornografia, então eu preciso evitar. Eu preciso me cercar, eu preciso entender que aquele lugar não é um lugar que eu possa atravessar, que eu não posso estar ali, né? Então a gente vai entender que tem alguns passos para essa vida radical. E aí eu falei então que um primeiro passo é oração e jejum. Eu lembro que eu coloquei no meu caderninho de oração e jejum, né? Jejuar para Deus libertar e orar para Deus transformar minha vida, minha mente, renovar, me purificar, me desintoxicar de todo o lixo que eu andava consumindo. E eu comecei a colocar no caderno de oração, libertação da pornografia e masturbação. E eu orava por aquilo, eu quero ser liberto. E eu jejuava 24 horas, se você não tem o hábito de jejuar, comece. E eu falava, eu estou jejuando para que Deus venha me santificar, para que Deus venha me libertar, né? Porque tudo começa com jejum e oração. Só que às vezes a gente fala o quê? A gente só vai orar para pedir perdão, mas não pede para Deus libertar. Porque a gente fala, não, mas é que eu não sou preso. É uma vez na semana, uma vez no mês. Não, eu não sou dependente. Mas quando eu entendo que essa é uma luta, eu vou falar, Deus, eu quero me ver liberto. Eu quero me ver sarado. Sabe uma coisa que mexeu muito comigo? Foi quando eu fui estudar sobre isso e eu mentia para mim mesmo. Eu falei, não, mas não é tão sério, eu consigo até 2 meses, eu consigo ficar ali. Já viu Dependente, né? Ele fala exatamente isso. E aí eu fui para um site que trabalhava sobre isso, sobre vício sexual. E naquele site ele falava assim, olha, se considere liberto, vamos dizer assim, né, que você está vencendo depois de 1 ano. Eu falei, o quê? Depois de 1 ano? Como assim é impossível? Eu comecei a ficar doido. Como é que eles falam um negócio desse? Falou, antes disso, não considere nada, né? Eu falei, Deus, o negócio é sério. E aí que eu fui entender, então, que eu realmente era um dependente, um viciado. Oração e jejum. Depois, a gente precisa confessar. A gente precisa abrir o coração. Não dá para a gente ficar jogando, queridos, e todo mundo aqui olhar um para o outro e fingir que não está acontecendo nada. Esse tempo na nossa vida acabou. Esse tempo de esconder os pecados, esse tempo de colocar uma máscara e maquiar pessoas que nós não somos, pessoas que nós não precisamos ser. Um irmão veio me procurar e falou, né? Falou, pastor, a minha esposa assistiu a tua palestra semana passada. Eu falei, ih, rapaz. Semana passada eu contei um monte de testemunho aqui, né? Hoje não vai dar tanto tempo. Ele falou assim, olha, ela falou que, né, que coragem e tal. Mas sabe, queridos, eu ouvi uma frase uma vez que mudou o meu entendimento. Essa frase dizia que eu não tenho que lutar pela minha reputação. Eu tenho que lutar pela reputação de Cristo.
Eu não devo defender minha reputação, senão a gente vai colocar máscara. Eu carrego a bandeira de Cristo, o nome de Jesus. É essa a reputação que eu defendo, do reino. A minha não importa. Então a gente abre o coração mesmo. Então quando você vai abrir, você fala assim, meu Deus, o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou maníaco, vão achar que eu sou um depravado. Ué, quem que não é? Quem que não tem problema? Quem que não luta? A gente tem que parar com essa mania de que todo mundo é perfeito, todo mundo é santo. Nós somos pessoas santas que lutam contra os pecados. Somos pessoas que estão buscando ser libertos e que vamos testemunhar e falar, Deus me libertou, Deus me deu graça. Mas enquanto a gente não tiver coragem de expor as nossas feridas, os nossos problemas, a cura não vem. A cura não vem. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me caminhe comigo. Eu preciso prestar conta para você. Também a gente começou a entender que outro passo para a gente se cercar é ver os nossos momentos de vulnerabilidade. Momentos que a gente tem que a gente está vulnerável. Que momentos são esses? Momentos da noite, momentos que a gente está sozinho, momentos que a gente está, às vezes, carente, vamos dizer assim. E eu até disse que eu percebi que os momentos de carência é quando minha relação sexual com a minha esposa se prolongava um pouquinho mais. Eu falei, opa, não pode prolongar tanto, então tem que melhorar o negócio, né? Tem que estar mais ali nativo e comecei a cuidar mais disso, porque era uma vulnerabilidade. Então a gente tem que cuidar das nossas vulnerabilidades. E eu falei que uma das cercas, que até compartilhei, não sei se estava ali, mas depois a gente manda também, foi que hoje eu tenho bloqueador em tudo que é lugar. Eu tenho bloqueador no celular de conteúdo, que bloqueia às vezes coisa que nem é ilícita, mas ele bloqueia e eu falo, que bom que bloqueou, deixa lá bloqueado. Eu tenho um botão de pânico que bloqueia meu celular por 30 minutos, eu posso aumentar esse tempo se eu quiser. Aí eu bloqueio, jogo, e vou fazer outra coisa. Por quê? Porque eu preciso disso, é uma cerca que eu tenho para essa tentação. A minha TV é bloqueada, quem tem a senha é minha esposa. Não consigo assistir, se for um filme de guerra, ali, alguma coisa, tenho que pedir para ela colocar a senha que eu não tenho. Então são as coisas que eu entendi que me ajudavam nessa minha cerca, nesse meu cuidado. E eu falei também que nesse cuidado de cerca a gente tem que tirar aquelas pornografias lícitas. O que é pornografia lícita? É série que tem um monte de coisa aparecendo lá e não faz bem. Mas é série de viking, e um monte de outras coisas, meu irmão? Pastor, mas eu consigo. Eu vou falar para você, eu não consigo. E eu vou dar um exemplo aqui da semana passada, e eu vou dar um exemplo de um cara do mundo. A gente vai no Ceasa lá, e daí eu fui assistir uma série, eu não conseguia assistir, eu fiquei mal, e eu comecei a tremer, minha carne começou já a querer. Que foi a tal, se você assiste, querido, eu não estou te condenando, eu estou falando que eu não posso. Pastor Mateus, não pode. O Game of Thrones lá, primeiro episódio que eu assisti, eu falei, misericórdia, meu irmão. Eu queria maratonar. Eu falei, meu Deus, que essa série. Aí o cara lá do Ceasa falou, rapaz, eu falei do game, eu falei, cara, não dá para assistir. Ele falou assim, não, é um cine privê liberado aquilo lá, cara. Na nossa época de adolescência era aquilo ali. Mas hoje não, hoje está, é em alta. E aí a gente vai aceitando isso para dentro da nossa casa. Não, querido. Deixa eu te falar, tem coisas que não te convêm mais. Mas é legal. É legal para o pessoal do mundo. Para você e para mim não é mais legal. Porque abre brecha, a gente precisa se cercar. E aí eu fui aprendendo a tirar isso da minha vida. E aí isso é um processo de desintoxicação. Desintoxicação. Bom, semana passada, e junto com hoje, a gente quer fazer 2 lições. A gente fez semana passada, a ideia é a gente fazer aqui depois um momento de partilha, que são esses 2 passos. O primeiro é entender que é sério e confessar. E aí eu vou dizer para você, confessar pecado é mais difícil que subir montanha, tá? Sabe por quê? Porque a gente tem que expor aquilo que a gente não quer que ninguém veja. E aí a gente precisa ter muita coragem de mostrar aquilo que a gente está guardando há muito tempo num cantinho escuro da nossa alma. E hoje é dia da gente mostrar. Mostrar, claro, com respeito, mostrar, claro, com temor a Deus, mas porque eu entendo que em Tiago 5,16 vai dizer, confesse os pecados uns aos outros para serem curados.
Querido, perdão de Deus você tem. Ah, mas o Deus não perdoa. Mas você quer ser livre disso, você precisa expor. Para na semana que vem, quando você sentar, o cara falar, e aí, como é que foi essa semana? Você fala, rapaz, graças a Deus estou vencendo. E aí a gente vai compartilhando, a gente vai fazendo. Segunda coisa, quais são as cercas que você precisa hoje colocar na tua vida? O que você precisa cortar? Às vezes é uma rede social que te faz mal, às vezes é uma rede social que, na verdade, você tem ela, e aí tem um monte de outras coisas que te alimentam esse sentimento no teu coração, essas pornografias lícitas, que aparentemente não são. Talvez são lugares ou conversas, ou até mesmo um grupo de WhatsApp dos teus amigos. Ah, mas são meus amigos, que eles vão pensar. Querido, tem coisas que não cabem mais para nós. E nós precisamos firmar compromisso. Olha, eu vou cortar isso da minha vida. E isso ajuda. Semana passada eu estava com meu colega e eu estava dirigindo. Alto pecado aí, né? E olhando toda hora no celular. Aí meu colega, que é pastor, olhou para mim e falou assim, você está mexendo no celular bastante, né, dirigindo, né? Quase batemos o carro. Eu falei, não, né, tal. Aí eu falei, não, eu estou mesmo, cara. Eu falei assim, eu preciso que você me ajude. Eu não quero mais. Eu falei, então tá bom, temos um combinado. Semana que vem eu vou prestar conta. Gente, eu posso te dizer que melhorou 95%. Tá? 90%. Né? 90% eu parei de pegar o celular no trânsito e falei, não vou pegar mais. Tá errado. Né? Hã? Porque o tempo todo eu falo, cara, eu não posso decepcionar o meu colega. Eu tenho um compromisso. O compromisso me ajuda. Ah, mas não é por Deus, mas quando você tem um parceiro de caminhada, te ajuda. Então, é isso que a gente vai fazer nesse tempo aqui. Amém? É isso que a gente vai compartilhar. É isso que a gente vai falar. Então, eu queria primeiramente orar aqui. Depois a gente vai para esse tempo da partilha, né? O pessoal vai nos orientar aqui. Mas orar para que Deus nos dê coragem. Tire essas máscaras, talvez, que a gente carregue. E a gente possa falar, eu luto contra isso aí. Eu tenho dificuldade. E hoje eu entendi que essa é uma luta que eu preciso ser liberto. Né? Olha, eu vou me cercar disso. Eu quero ser transformado nisso, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar o ambiente do meu trabalho, eu preciso cortar a rede social, eu preciso parar de frequentar esse lugar, eu preciso parar de ter conversa naquele grupo. Amém? Então eu queria orar com vocês, pedindo para que Deus derrame graça, sabendo, queridos, que a luta minha é a tua, isso facilita da gente abrir o coração. Por isso que existe esse momento do Legacy, da gente partilhar as nossas lutas, mas muito mais do que isso, partilhar as nossas vitórias que temos em Cristo Jesus. Pai, nós queremos nos colocar em Tua presença. Pai, aqui nós temos homens, ó Pai, que Te amam tanto. E às vezes se sentem tão mal, Pai, depois que caem. Se sentem, Pai, se sentem menosprezados, Pai, se sentem sem autoridade. E Satanás gosta de jogar, Deus, na nossa cara, Pai, os nossos erros. E Deus, a gente se sente sujo, pecador. Mas Deus, o Senhor tem perdão para cada um aqui. Então que a Teu perdão seja derramado. Tira as acusações de Satanás. Tira, Deus, toda acusação que não vem de Ti. Mas Deus, nós pedimos também por um coração quebrantado e contrito. Porque a Tua palavra diz que esse o Senhor não despreza. Que nós possamos experimentar, Deus, de libertação. A gente possa experimentar da graça libertadora que cura, que restaura a mente, que coloca, Deus, pensamentos novos, que santifica os nossos olhos, que Deus muda a nossa forma de pensar e de agir. Deus, fala com esses homens hoje, fala comigo, eu preciso da Tua graça. Deus, o Senhor sabe, Pai, das minhas lutas, o quanto eu preciso dia após dia, Pai, que o Senhor me revista do Teu poder. Pai, então, Deus, vem, quebrando o nosso coração, e que nesse tempo de partilha, o Senhor esteja trabalhando em cada mesa, com cura, com transformação, com renovo, Pai, e com libertação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Se você estiver em Curitiba, você precisa vir numa reunião do Legacy, viu? Quero te falar isso, porque há um clima diferente no ar aqui, que só estando aqui você vai poder ver. Você vai poder sentir, porque o Espírito está agindo aqui no meio de nós, viu? E se você estiver aqui, tenho certeza que você vai ter uma percepção diferente. Então você é nosso convidado para participar num próximo encontro Legacy, numa próxima segunda-feira, às 18h30. Vem para cá. Vem desfrutar do que Deus tem para você, tá bom?